Então, aqui vamos continuar estudando espaços vetoriais, ainda mais especificamente subespaços vetoriais, onde a gente vai ilustrar com vários exemplos. Então, vamos ilustrar como que a gente mostra que um determinado subconjunto de um espaço vetorial é um espaço vetorial. Então, vão ter vários exemplos aqui, e também vou ter um resultado aqui relacionado à interseção de subespaços vetoriais. E nesse vídeo eu vou deixar muitos exercícios, muitos exemplos como exercícios para vocês trabalharem e esse conteúdo ainda do capítulo 4 do livro texto. Então, começando com exemplos de subespaços vetoriais. Então, o que a gente chama de subespaços triviais, né? Então, para cada espaço vetorial temos os subespaços triviais. Que são os subespaços triviais? São esses aqui. O subespaço que só tem um vetor nulo, que ele é chamado subespaço nulo. Então, esse é o menor subespaço de qualquer espaço vetorial. E, por outro lado, tem o maior, que é o próprio espaço. Então, esse S, pela própria definição de subespaço, o próprio espaço é um subespaço. Eles são chamados subespaços triviais. Em geral, eles têm pouca utilidade, tá? Mas são importantes teoricamente e devem ser considerados o subespaço nulo e o subespaço que é o próprio espaço. Então, a verificação desse aqui é automática, porque é o próprio espaço. E desse aqui também é automático, porque só tem um elemento, então as propriedades vão valer todas. Exemplo 2 são os subespaços do plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é um objeto importante, né, em vários contextos de matemática das aplicações. E aí vamos estudar os subespaços vetoriais dele. Então, o plano cartesiano, R2, XY, o XY são números reais. Então, a gente viu no vídeo anterior, né, que isso aqui é um caso particular dos espaços euclidianos Rn, tá? Quando o n é 2, então a gente tem esse conjunto aqui, que é o plano cartesiano, esse espaço vetorial que é o plano cartesiano. A adição de vetores e multiplicação por escalar que foi definido lá. Eu vou considerar esse subconjunto aqui, o conjunto dos pontos do R2 que satisfazem essa relação. Então, isso que é uma coisa importante sobre os subespaços vetoriais. Geralmente, eles são caracterizados por alguma condição. Então, a condição aqui é essa. Então, o conjunto dos pontos do plano cartesiano que satisfazem essa relação aqui, ax mais by igual a zero, onde a e b em R são constantes. Então, isso aí vai ser um subespaço vetorial de R2. Então, vamos provar essa afirmação aqui de que é um subespaço vetorial de R2, e para isso a gente vai usar o último teorema que foi enunciado na aula passada, que é o jeito mais prático de provar que um determinado subconjunto é um subespaço de um espaço vetorial. Então, só lembrando, a gente tem que provar que o vetor nulo é um elemento do conjunto, que ele é fechado para adição de vetores e que ele também é fechado para multiplicação por escalar. Bom, então, primeira coisa, o vetor nulo está nesse conjunto, por quê? Para verificar se o vetor nulo está nesse conjunto, tem que verificar se satisfaz a condição. Mas isso é automático. Você pegar x igual a y igual a zero, fazer essa conta aqui vai dar zero. Então, o vetor nulo, que é o vetor nulo do plano, do R2, ele satisfaz essa condição. Então, ele é um elemento do conjunto S. Então, o item A do teorema já está satisfeito. O item B, então eu tenho que pegar dois elementos quaisquer no conjunto S e verificar que a soma está em S, né? Isso significa dizer que S é fechado para a soma de vetores. Então, sejam x, sejam u, com essas coordenadas x1, y1, e v, coordenada x2, y2 em S. Então, eu tenho que verificar, né, que vai satisfazer aquela condição, mas como u e v estão em S, então eles satisfazem essa condição. Todo elemento que estiver em S vai satisfazer essa condição. Então, como eu estou assumindo que U e V estão em S, então eles vão satisfazer. Então, substituindo aqui, cada uma dessas coordenadas vai ficar ax1 mais by igual a zero, ax2 mais by2 igual a zero. Tá?
Também a soma aqui dos vetores é a soma do espaço R2, que é feita componente por componente. Então, x1, tá errado aqui, x1 mais x2 é y1 mais y2. Então, a componente por componente, x1 mais x2, y1 mais y2. Então, quando eu substituir a primeira coordenada aqui, que é a soma, x1 mais x2, e a segunda que é y1 mais y2, na equação que define, então eu vou trocar aqui, ó, pela soma e aqui pela soma. Então, como vai ficar? Eu, usando a distributividade e arrumando tudo direitinho, eu posso escrever assim: ax1 mais by1, ax2 mais by2. Só que isso daqui é zero, porque o ponto U está em V, está em S, e isso aqui também é zero, porque o ponto V está em S também. Então vai ficar 0 mais 0, que é 0. Ou seja, a soma satisfaz a condição, portanto a soma está em S. Ok? Então o item B está satisfeito, ele é fechado para o conjunto S, é fechado para a soma de vetores. E agora eu tenho que verificar se ele é fechado para multiplicação por escalar. Então, dado um vetor U, um elemento U em S, um escalar alfa em R, tenho que verificar se alfa vezes U está em S. Então, peguei um elemento qualquer de S, então x, U é xy, então ele satisfaz a condição, porque está em S. Tá? Então, por outro lado, a multiplicação por escalar é a multiplicação escalar de R2. Então, alfa vezes U é alfa x, alfa y. Então, as coordenadas desse vetor são dessa forma. Eu vou substituir essas coordenadas na equação que define o conjunto S, para ver se acontece essa igualdade. Então, substituindo, vai ficar, troca x por isso, vai ficar a vezes alfa x, troca y por isso, vai ficar b vezes alfa y. Então, arrumando tudo direitinho, vai ficar alfa vezes ax mais by, e isso daqui é zero, porque o ponto U está em S. Então, essa conta toda vai dar zero. Então, ou seja, a multiplicação alfa vezes U está em S. Então, S é fechado também para multiplicação por escalar. Então, conclusão, pelo teorema que a gente provou no vídeo passado, S é um subespaço vetorial de R2, ok? Então, esse conjunto aqui que tem esse formato é um subespaço vetorial de R2. Agora, vamos aprofundar um pouco mais aqui para ver o que acontece quando a gente particulariza aqui valores de A e B, A0, B0, etc. Então, vamos fazer esse caso aqui, ó. Então, que S é um subespaço já foi provado. Agora a gente só vai ver o que acontece aqui com esse conjunto. Então, nesse caso particular aqui, em que A igual a B igual a zero. Os dois pontos, né, as duas constantes são iguais a zero. Então, isso aqui vai dar zero. Então, essa igualdade é verdadeira para todo ponto x, y do plano. Ok? Então, ó, simplesmente S é o conjunto dos pontos do plano que satisfaz 0 igual a zero, só que isso é verdade sempre. Tá? Então, qualquer ponto do plano satisfaz isso, ou seja, o espaço S, nesse caso, é o plano todo. Tá? Então, nesse caso específico, em que A igual a 0 e B igual a 0, esse conjunto é o próprio plano, o R2. Agora, o caso em que A é 0 e B é diferente de 0. Bom, então, nesse caso aqui, vai zerar essa parte e essa parte aqui não vai zerar. Então vai ficar, o S vai ficar só B vezes conjunto dos pontos do plano, tal que B vezes Y é zero. Como B é diferente de zero, a única chance dessa conta dar zero é se o Y for zero. Então o conjunto S é o conjunto dos pontos do plano cartesiano em que a coordenada Y é zero. Então essa coordenada aqui é zero. E o X está liberado, qualquer valor. Então, isso é, na verdade, o eixo X. Então, no sistema dos planos, sistema cartesiano, o eixo Y, o eixo X. Então, os pontos do eixo X são os que têm a coordenada Y igual a zero. Então, nesse caso particular, em que o A vale zero e o B é diferente de zero, esse conjunto S é o eixo X. Tá? Então, o eixo X é um subespaço vetorial do plano cartesiano. Nesse caso agora, em que o A é diferente de zero e o B é zero. Então agora vai mudar aqui o papel. Então o S vai ser o conjunto dos pontos do plano em que A vezes X é zero. Como o A é diferente de zero, então essa multiplicação só vai dar zero se o X for zero.
Portanto, o conjunto S é o conjunto dos pontos do plano em que a coordenada x é 0. Então, isso aqui é 0 e y é qualquer valor. Portanto, S é o eixo y. Então, agora aqui é o contrário. Os pontos do eixo y são os que têm a coordenada x igual a 0. Então, o eixo y, nesse caso aqui, é o S, e aí também é um subespaço vetorial do plano. Agora, esse caso aqui, em que ambas as constantes são diferentes de 0, então eu posso escrever isso daqui. Ó. O S vai ser o conjunto dos pontos do plano, em que y vai ser menos a sobre b vezes x. Só isolando, manipulando aqui, jogando menos ax para lá e depois dividindo por b, porque eu posso fazer porque é diferente de 0. Então vai ficar isso daqui. Então y igual a menos a sobre b vezes x. Só que isso daqui representa uma reta passando pela origem. Então isso aqui é a equação de uma reta, um coeficiente angular menos a sobre b e passando pela origem. Então uma reta aqui assim, ó. Essa inclinação pode ser positiva ou negativa, tá? Mas vai ser sempre uma reta passando pela origem. Então vai ser positiva ou negativa dependendo do que acontecer aqui, então, com o sinal desse número, tá? Mas sempre uma reta passando pela origem. Então essa é uma reta passando pela origem, inclinação menos a sobre b, ok? Então a gente verificou que esse conjunto é um subespaço vetorial, qualquer que seja a situação envolvendo A e B, e considerando esses casos, a gente viu que tem essas situações. Ou ele é o plano, ou ele é o eixo X, ou é o eixo Y, ou é uma reta com uma inclinação aí passando pela origem. Tá? Eu escrevo aqui como uma observação que os únicos subespaços vetoriais de R2 são esses aqui. Ó. O subespaço nulo, é o que só tem a origem, é o vetor nulo. O S igual a R2 é o plano todo, que é aquele que dá o valor A igual a B igual a 0. E isso daqui, essa situação, com isso daqui. Isso aqui está dizendo que um dos dois é diferente de 0. Tá? E aí, nessa condição, engloba todos os três casos aqui. A diferente de 0, B diferente de 0. A diferente de 0, B igual a 0. E A igual a 0, B igual a 0. B diferente de 0. Então, essa condição engloba esses três casos. Então, isso daqui são retas passando pela origem, incluindo os eixos. Então, aqui se eu coloco no sistema cartesiano, o eixo X é uma reta passando pela origem. O eixo Y também. Aí eu tenho outras retas quaisquer aqui, passando pela origem. Então, ou é o espaço nulo, o subespaço nulo, ou é o plano todo, ou são retas passando pela origem, incluindo os próprios eixos. Ok? Então, com isso fica bem caracterizado quais são os subespaços vetoriais do R2, do plano cartesiano. Então, vamos ver agora o caso do R3. Então, agora, seja R3, é o espaço euclidiano tridimensional aqui, né? As coordenadas x, y, z, com x, y, z, números reais. Aí vamos definir aqui o R3 como sendo o S, né, como sendo o subconjunto dos pontos do R3, em que AX mais BY mais CZ é igual a 0. Então veja, é muito parecido com isso aqui, só que tem mais a coordenada Z. Então vai ter aqui um CZ adicionado aqui. Então é exatamente análogo, só que tem mais uma componente, tem aqui e tem aqui, ok? Está no R3. Onde A e B e C são constantes, tá? Números reais constantes. Bom, aí aqui, provar que isso aqui é um subespaço vetorial é feito de maneira totalmente análoga ao que eu fiz aqui nesse caso, tá? E aí, vou deixar como exercício vocês fazerem isso. Essencialmente é repetir o que eu fiz no caso do plano. Então, o exercício é prove que S é um subespaço vetorial de R3. Então, o que vocês têm que provar? Estou usando um teorema. Tem que provar que o vetor nulo está nesse conjunto, que ele é fechado para adição de vetores e que ele também é fechado para multiplicação por escalar, né? Escalar por vetor. Então, fazendo isso, vocês vão provar que ele é um subespaço vetorial também. Eu vou colocar aqui também com observação, mas não vou detalhar tanto. Então, os únicos subespaços vetoriais de R3 são esses aqui, ó, o espaço nulo, subespaço nulo também, né? O próprio R3, então são os subespaços triviais, as retas passando pela origem e também os planos passando pela origem. Então são os únicos subespaços. A única diferença aqui é que vão ter planos também, porque agora eu estou
espaço tridimensional. Então vão ter os triviais, as retas passando pela origem e planos passando pela origem. Por que sempre passando pela origem? Porque sempre tem que conter o vetor nulo. Vejam, o menor dos subespaços é formado exatamente apenas pelo vetor nulo. Ok? Então esse aqui é só um comentário que eu não vou desenvolver muito aqui, porque levaria a ter que falar de outras coisas, mas fica um comentário que é importante conhecer. Então vou deixar como exercício, esse vídeo vai estar cheio de exercícios que é para vocês praticarem, né, essa habilidade de provar que um determinado subconjunto é um subespaço vetorial. Então essa é uma habilidade importante para quem está estudando álgebra linear, saber provar isso. Então eu vou deixar como exercício também, além desse que já foi provado. Então prove usando o teorema que os subconjuntos a seguir são subespaços vetoriais dos respectivos espaços. Que teorema é esse? É aquele teorema que eu falei, do vídeo anterior, que você tem que provar que o vetor nulo é um elemento do conjunto, que esse conjunto é fechado para adição de vetores e que ele é fechado também para multiplicação por escalar. Então esse teorema que foi estudado no vídeo anterior, já foi usado nesse vídeo aqui, tá? Então esse aqui são vários exemplos que vocês vão ter que fazer como exercício. Então o primeiro aqui, no caso do item A, o conjunto S é um subconjunto aqui do R3, em que a coordenada x é igual à coordenada y. Vocês poderiam perguntar, e a coordenada z? A coordenada z pode ser qualquer número real. Okay? Qual é a condição que tem que ser satisfeita? Que x seja igual a y. Então, provar que isso é um subespaço. No item B, o R3 também, subconjunto do R3, agora em que a coordenada x é igual a menos a coordenada y. Então, provar também que é um subespaço vetorial. No item C, então, do R3, só que agora as três coordenadas são iguais, x e y igual a z. Então, provar que isso também é um subespaço vetorial. E o item D, agora é um subconjunto do R5, espaço euclidiano de dimensão 5. Então, provar que esse subconjunto aqui, ó, x1, x2, x3, x4, x5, com a condição que x1 seja igual a 0. Então, x1 está fixado como sendo igual a 0, e as outras variáveis todas estão livres para assumirem quaisquer valores reais. Então, provar que esse conjunto também é um subespaço vetorial, no caso aqui do R5. Então, façam isso, que é um exercício importante. Também aqui mais um. Então, a verificar se os seguintes conjuntos vão ser subespaços vetoriais dos respectivos espaços. Então, aqui eu estou pedindo para provar que é um subespaço. Agora, aqui eu estou pedindo para verificar se é um subespaço. Então, quer dizer, pode ser e pode não ser. Então, se for um subespaço, você tem que provar, mais fácil usando o teorema. E se não for um subespaço vetorial, você tem que explicar por que não é um subespaço vetorial, por que não pode ser um subespaço vetorial. Então, por exemplo, nesse item A, o conjunto S é esse daqui, conjunto dos pares ordenados A e Y é um número real, onde A é um número real também constante, não nula, tá? Então, esse conjunto, será que ele é um subespaço vetorial? Se for, precisa provar. Se achar que for, precisa provar. Se acha que não é, aí tem que justificar por que não é. Conjunto B é análogo, só mudando aqui, né? XB, um X real, e B é uma constante não nula. Então, a mesma coisa. Você ou prova que é, ou então justifique por que não é. No item C, o subconjunto do R2, em que AX mais BY é igual a C, onde A, B e C são constantes reais, só que o C é diferente de zero. Então, esse C aqui é diferente de zero. Então, será que esse subconjunto forma um espaço vetorial do R2? Sim ou não, por quê? O item D, agora é um subconjunto do R3, então, conjunto dos x, y, z do R3 que satisfaz essa equação. X mais y mais z igual a 1. Então, será que é um subespaço do R3? Sim ou não, por quê? O item E é um subconjunto do R2 em que as coordenadas são não negativas. Então, tanto x quanto y são não negativas. Então, esse é o primeiro quadrante. Então, será que isso forma um subespaço vetorial? Justifica, sim ou não, por quê? O item F, né, o conjunto agora é um subconjunto do R3, em que x, y e z, né, só tem x, y e z, só que x e y estão
relacionados por essa expressão aqui, y igual a x ao quadrado. Então, será que isso forma um subespaço do R3? Sim ou não? Aí tem que justificar o porquê, se não for. O G também é um do R3, em que x é igual a y igual a 1 mais z. Z variando qualquer número real. Então, será que isso aí é um subespaço? E, finalmente, o item H, agora é um subconjunto do R3 também, em que as coordenadas são todas não negativas. Então, é análogo a esse, só que no espaço tridimensional. Então, será que isso forma um subespaço do R3? Sim ou não? Justifique. Bom, por que eu coloquei tantos exercícios sobre isso? Porque, como eu falei, essa habilidade de saber verificar se um determinado subconjunto de um espaço vetorial, saber verificar se um determinado subconjunto de um espaço vetorial, se ele é ou não um subespaço vetorial, é uma habilidade importante para quem está estudando álgebra linear. Então, jamais pode concluir um curso de álgebra linear sem saber fazer esse tipo de coisa. Então, eu coloquei esses exemplos todos uns para provar que realmente é subespaço vetorial e outros para vocês verificarem se é ou não, dando as devidas justificativas. Aí no livro vocês vão encontrar outros exemplos e com certeza vários outros exercícios desse tipo. Então essa é uma habilidade extremamente importante. Então esse teorema aqui, que tem a ver com a interseção de subespaços. Então sejam S1, S2, Sn subespaços de um espaço vetorial. Deixa eu mudar essa letra aqui, não gosto da letra V não. Sejam S1, S2, reticências Sn, subespaços vetoriais, então todos são subespaço vetorial de um mesmo espaço E, tá? E vou definir S como sendo a interseção de todos eles, então S é a interseção de todos esses subespaços. Então o teorema diz que S também é um subespaço de V, tá? Então quando vocês pegam um número finito qualquer de subespaços vetoriais, a interseção deles sempre vai ser um subespaço vetorial. Tá? Então vamos provar. Para provar esse teorema é feita também usando o teorema, que a gente tem que mostrar que o vetor nulo é um elemento do subconjunto e que esse subconjunto é fechado para adição de vetores e para multiplicação por escalar. Então primeiro, o subconjunto contém um vetor nulo. Bom, vejam, por hipótese, todos esses são subespaços vetoriais. Então o vetor nulo pertence a todos eles. Então, o vetor nulo está no S1, o vetor nulo está no S2, reticências, o vetor nulo está no Sn também. Então, o vetor nulo está em todos eles. Então, por definição, significa dizer que ele está na interseção, que ele é um elemento comum a todos eles. O elemento comum é um elemento que está na interseção. Então, ele está na interseção e isso, por definição, é o subconjunto S. Tá? Então, o item A está provado, o vetor nulo está no conjunto S. O item B, eu tenho que pegar dois elementos do conjunto S, né, que é essa interseção, e verificar se a soma, né, deles tá nesse conjunto, que é se ele é fechado para soma. Bom, então vamos lá. Então peguei dois elementos quaisquer, então U e V em S, mas essa é a interseção. Então U e V são elementos que estão na interseção, ou seja, são elementos comuns a todos eles. Então, U e V está no S1, está no S2, etc., está no Sn. Ok? Então, U e V está no SK para cada valor de K, variando de 1 até N. É isso que eu falei. Aí, como esses SKs, todos eles são subespaços vetoriais, então eles são fechados para a soma, né, de vetores. Então, como eu estou com um par de elementos em cada um dos SKs, então a soma vai estar em cada um deles também. Então, U mais V está em SK, K variando de 1 até N. Então, esse U mais V é um elemento comum a todos. Então, um elemento comum a todos. Então, significa dizer que ele está na interseção, ou seja, a soma está na interseção de S. Então, qual é a conclusão? Que eu peguei dois elementos quaisquer do conjunto S e verifiquei que a soma está no conjunto S. Então, ele é fechado para a soma. Então, aí fica verificado o item B também. E, finalmente, o item C, tenho que verificar que ele é fechado para multiplicação por escalar. Ou seja, eu tenho que pegar um número real alfa, um escalar, e um elemento em S e verificar que alfa vezes U está em S. Tá?
Bom, mas de novo, como o U está em S, essa é a interseção, então o U está em cada um dos componentes da interseção. Então o U está em SK para todo K, variando de 1 até N. Tá? E como cada um desses K é um subespaço vetorial, então ele é fechado para multiplicação por escalar. Então, alfa vezes U está em SK, para cada K variando de 1 até N. Tá? Então, alfa vezes U é um elemento comum a todos esses subespaços. Então, ele está na interseção, ou seja, alfa vezes U está em S. Então, qual é a conclusão? Peguei um escalar qualquer em um elemento qualquer do conjunto S e verifiquei que a multiplicação escalar também é um elemento de S. Então, significa que S é fechado para multiplicação por escalar. Então, fica provado também o item C. Então, como valem os três itens, o item A, o item B e o item C, isso significa, pelo teorema que a gente estudou no vídeo passado, que S é um subespaço vetorial de V. Tá? E aí a gente conclui esse resultado aqui. Bom, e conclui também o vídeo. Aqui a gente estudou continua estudando espaços vetoriais, ainda com foco aqui nos subespaços vetoriais, onde foram apresentados aqui vários exemplos de subespaços, né, com destaque para os subespaços do plano e os subespaços do espaço euclidiano tridimensional, né? Quais são os subespaços do plano cartesiano? Só os triviais e retas passando pela origem, incluindo os eixos. Quais são os subespaços do plano tridimensional? Só os triviais também, e retas e planos passando pela origem, ok? Aí vimos também essa interpretação, esse teorema aí falando sobre interseção de subespaço, isso é importante. A interseção de um número finito qualquer, de um subespaço qualquer, sempre é um subespaço vetorial, tá? E um destaque aqui para os exercícios. É extremamente importante que vocês tentem resolver os exercícios para praticarem essa habilidade aí de verificar se um determinado subespaço um determinado subconjunto de um espaço vetorial é um subespaço vetorial ou não. Então, quando achar que é um subespaço, tem que provar. E aí a maneira mais simples é usando o teorema que a gente estudou. Quando achar que não é, você tem que justificar. Então, ele não é, por exemplo, ele não é porque o vetor nulo não está. Ou então, ele não é porque não é fechado para adição de vetores. Ou então, ele não é porque não é fechado para multiplicação por escalar. Ou qualquer uma dessas outras combinações aí desses casos. Então, é importante tentar resolver isso, tentar fazer esses exercícios. Estudar também os exemplos que tem no livro texto, né, no capítulo 4 aí, seção correspondente, e os exercícios, com certeza vão ter vários outros exercícios que vão desenvolver exatamente essa habilidade, tá? Como eu falei, não pode sair do curso de introdução à álgebra linear sem ter aprendido isso. Bom, e com isso eu encerro o vídeo e até o próximo, tchau.